Deus ama esse lugar e colocou nos nossos corações uma chama muito forte por essa terra. Eu vejo a igreja relevante, tanto espiritualmente quanto socialmente. Uma igreja que tem o poder, através da sua intimidade com Jesus Cristo, através do seu compromisso com Deus, de mudar toda a sociedade ao seu redor. Que tem o poder de conectar pessoas imperfeitas a um Deus perfeito. Nesse tempo, temos o início de uma nova estação para Teresina, Piauí. Essa é a igreja que eu vejo. Olá, Paz Teresina, sejam muito bem-vindos à sua casa. É um prazer enorme para o meu coração poder me reunir com você nesse formato, poder nos conectar, podermos louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus
agora, aqui, nesse formato, sabe? Não sei onde você está agora ou o que você está fazendo, sabe? Você pode estar na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, fazendo qualquer coisa, mas o incrível é que mesmo em qualquer momento desses, nós podemos nos conectar por meio do que Cristo proveu para esse tempo. A igreja mudou, o tempo mudou, sabe? Tudo está mudando. E o mais interessante de tudo isso é que, como já acontece há 2000 anos atrás, a igreja permanece de pé. Uau! Porque ela está firmada em algo muito maior do que ela mesma. E esse algo é Jesus Cristo. E dentro dessa visão, já preparando os nossos corações, nós vamos entrar agora na presença do Pai com os nossos louvores, sabe? Nesse momento de adoração, um momento de entrega àquele que é digno de todo louvor, honra, glória para todo sempre, Jesus Cristo. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo. Obrigado, Pai amado, porque mesmo nessa estação, Pai amado, que não é uma das melhores, nós podemos ver a Tua mão, podemos ver a Tua graça, a Tua misericórdia. E tendo passado esse ano passado e esse começo de ano dentro dessa condição, Deus, nós podemos declarar que até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado, e é por causa disso, dessa bondade e desse amor infinito que nós louvamos o Teu santo nome. Amém. Então você aí que está na sua casa, afasta os móveis, afasta um pouco as coisas e vamos adorar o Senhor com o nosso coração, sabe? Não simplesmente só assistir, mas entronizar Deus, Jesus Cristo, no nosso coração. Amém? Se espalhando como incêndio em meu coração. É domingo, aleluia, alinhados à tua vibração. Podes ouvir, pode sentir a energia da nossa canção. E não há como se esconder, não. Não há nada como te sentir. A tua paz e tua graça aqui transbordou. É lindo saber que me amas como sou. Fui restaurado e curado pelo Criador. Nada se compara, Pai, ao teu amor. Nada se compara, Pai, ao teu amor. Quando vales e montanhas pensam em nos separar, não há perigo, és comigo. E não há nada como te sentir. A tua paz e tua graça aqui transbordou. É lindo saber que me amas como sou. Fui restaurado e curado pelo Criador. Nada se compara, Pai, ao teu amor. Para, Pai, ao teu amor. Bata palmas, alegria, na mesma batida. Tem tudo aqui que você precisa. Bata palmas, alegria, na mesma batida. Tem tudo aqui. Bata palmas, alegria, na mesma batida. Tem tudo aqui que você. Bata palmas, alegria, na mesma batida. Tem tudo aqui. A tua paz e tua graça aqui transbordou. É lindo saber que me amas como sou. Fui restaurado e curado pelo Criador. Nada se compara, Pai, ao teu amor. Tua paz e tua graça aqui transbordou. É lindo saber que me amas como sou. Fui restaurado e curado pelo Criador. Nada se compara, Pai, ao teu amor. Nada se compara, Pai, ao teu amor. Nada se compara, Pai, ao teu amor.
santo és. Só tu és santo, teu nome grande é. Cantamos, ó Rei da glória, teu nome grande é. Cantamos, ó Rei da glória, teu nome santo é. Cantamos, só tu és santo, teu nome grande é. Cantamos, santo, santo, santo és, santo, santo, santo és, santo, santo, santo és, santo é Senhor, santo, santo, santo és, santo, santo, santo és, santo, santo, santo és, santo é o Senhor, santo, santo, santo és, santo, santo, santo és, santo, santo, santo és, Uau! Que momento incrível de adoração, sabe? De nos conectar com Deus, sabe? De nos ligar a Ele. Hoje não existe mais barreiras, não existe mais fronteiras, temos livre acesso ao Pai e usufruímos disso pela graça de Jesus Cristo. Muito bom compartilhar esse momento com você, muito bom compartilhar desse momento de adoração especificamente contigo, sabe? Deus tem nos mantido de pé. Lembre-se sempre disso. Jesus Cristo ergueu a igreja, ergueu em sua pedra angular a igreja do Senhor Jesus, para que nós tivéssemos essa liberdade hoje. Usufrua dessa liberdade. Amém? Vamos agora para um momento de adoração em outro formato. Vamos adorar o Senhor com tudo que nós temos, não somente com o que somos. Adoramos com o que somos, adoramos com o nosso coração, sabe, com entrega total ao Senhor Jesus, mas agora vamos adorar a Ele com o que temos, porque tudo que somos e temos pertence a Ele, sabe? Desde o jardim, Deus já colocou no coração do homem uma sensação, sabe? Deus colocou no coração do homem uma expectativa por adorá-lo nesse formato. Nós vemos que Caim e Abel, eles entregam as coisas a Jesus, eles fazem um sacrifício a Deus, um sacrifício ao Pai. E nesse sacrifício nós conhecemos que na história acontecem alguns conflitos e infelizmente a história acontece como nós já sabemos. Mas eu quero voltar um pouco mais. Eles faziam isso porque eles se espelhavam em alguém. Eles tinham visto isso em alguém tinha ensinado isso a eles. Então não é desde Abraão, não é desde Noé, é desde a criação que nós temos essa expectativa no nosso coração por entregar a Deus não só o que somos, mas o que temos, sabe? E nesse coração, nessa atmosfera, vamos adorar o Senhor Jesus com nossos dízimos e ofertas. Aqui nós temos as contas da igreja e também temos um QR Code para facilitar. Você abre o aplicativo do seu banco, arrasta para cima aí e coloca e escaneia esse QR Code. Você pode abençoar o Senhor Jesus Cristo, a casa de Deus, e ajudar ela a ir mais longe, chegar mais longe através do seu auxílio, através da sua ajuda, através do seu compromisso e responsabilidade com o reino. Amém? Muito obrigado por fazer parte dessa história. E agora, sem mais demora, vamos para um momento sensacional. Eu digo sempre que é o momento mais importante, porque nós vamos receber daquilo que Deus tem para nos entregar, sabe? Ele usa canais para entregar
mensagens aos seus filhos. Ele usa canais para entregar propósitos aos seus filhos. E hoje eu tenho certeza que você vai ser abençoado com propósito. Vai ser abençoado com uma trajetória, uma jornada, um alvo a seguir. Amém? E Deus usou o canal dessa semana, o nosso pastor sênior do campus, pastor Aurélio Pinto. Ele que abençoa os nossos corações, que está fazendo cobertura sobre nós aqui em Teresina. Então, assim, Deus tem abençoado muito a vida dele para nos abençoar. Vamos receber da graça que Deus derramou sobre ele com atenção. Se acomoda e usufrua desse momento. Aleluias, glória a Deus. Nós queremos essa noite, com grande graça, trazer para você uma palavra a respeito de Jesus Cristo, de quem Ele é de verdade. Porque nós podemos perceber que em várias religiões, Jesus Cristo tem uma função, tem um nome, Ele tem um status. Jesus Cristo ele tem uma personalidade diferente. Podemos ver então que na religião islâmica, Jesus é conhecido como só mais um profeta, como Maomé era. Deus, na verdade, é o grande Alá, como eles falam. Nós podemos entender também que em outras religiões, tidas como cristãs, eles têm Jesus como um outro Deus, um Deus que não é tão poderoso como o Deus eterno, o Pai é. Então, nós vamos vendo na história das religiões e do cristianismo e outras coisas, que Jesus é apenas mais alguma coisa. Ele não é tido como Deus, como nós cristãos cremos que Deus é, e como a Bíblia fala, prova de forma cabal que Jesus é realmente Deus. Eu queria, nessa oportunidade, desvendar para nós esse mistério, tirar essa dúvida, desvencilhar do nosso coração essa possibilidade de que Deus é apenas mais um Deus, é apenas mais um profeta, é apenas mais um gumo de uma fruta, como algumas igrejas falam, algumas denominações falam. Então eles entendem que o Deus, o Pai, o Criador é a fruta inteira, e Jesus é o gumo dessa fruta, e o Espírito Santo é apenas o suco dessa fruta. Então eles fatiam Deus, eles fragmentam a Trindade como se fosse três coisas diferentes, quando na verdade são três em uma só, e Jesus Cristo é Deus encarnado. Eu queria hoje à noite trazer para vocês essa luz a respeito disso. Eu queria confortar o seu coração que Jesus é realmente Deus. Ele não é mais um Deus ou mais um dos 366 mil deuses como a Índia tem. Jesus não é apenas mais um Deus desses. Jesus é o Deus Criador, é o Deus eterno, é o Deus único com o Pai e com o Espírito Santo. Eles são três, é um Deus trino, são três pessoas numa só, e não é três personalidades, são três, é Deus encarnado, é Deus vivo, é Deus Espírito Santo e é Deus Criador. Então nós podemos entender que Jesus é esse Deus, e eu quero trazer para você essa revelação, essa luz para hoje à noite, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículos do 15 em diante. Nós vamos fazer essa leitura e nós vamos começar a compreender a partir daqui que Jesus é realmente Deus. E o texto diz assim, versículo 15 em diante: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam céus e na terra, visíveis, quero continuar essa leitura. Seja invisíveis e visíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo que foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas essas coisas, e todas as coisas subsistem por causa dele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que
toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E vós também, que no outro tempo eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas más obras, agora contudo fostes reconciliados no corpo, na sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis na sua verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé. Se isso acontecer, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Até aqui, nós vamos ler essa passagem até aqui, e nós vamos agora pensar com você a respeito de 3 momentos com relação a Jesus Cristo. Eu quero trazer o título para essa mensagem. O tema é Jesus plenamente Deus. Então, nós queremos trabalhar com você, pensar com você, levar você a refletir sobre isso e trazer você uma certeza absoluta que Jesus Cristo é Deus. Não há dúvida, a Bíblia não nos deixa nenhuma margem de sombra com relação a isso, porque não há variação na palavra, não há dúvida nisso. Então, eu quero, em relação a Deus, falar da plenitude de Jesus com relação a Deus. Versículo de número 15 do capítulo que nós lemos: Cristo é a imagem do Deus invisível. Olhando para Cristo, podemos ver Deus em forma humana. Então nós não temos como duvidar disso. Jesus, ele reencarnou em humanidade, nasceu, cresceu, viveu, morreu, foi sepultado, ressuscitou dentre os mortos, de forma tremenda ele fez isso. Então Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, aquilo que se foi revelado para nós na criação, no templo, na plenitude do tempo. Jesus foi revelado a nós como Deus. O escritor de Hebreus descreve Cristo como o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. A expressão exata não é uma cópia, a expressão exata não é outro Deus, outra criatura, a expressão exata é o próprio Deus. Não temos o que duvidar. O escritor de Hebreus nos dá essa certeza que a expressão exata de Deus estava em Jesus Cristo. Nós vemos que Filipe, ele perguntou a Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus responde: Filipe, há tanto tempo que tu caminha comigo, há tanto tempo que tu estás comigo, ainda não me viste, não me conheceste? Eu sou o Pai sou eu. Nós somos uma pessoa só, Filipe. Então Jesus tira toda dúvida de Filipe com relação à sua própria divindade, ele afirmando ser o próprio Deus. Então Filipe entende isso. O escritor de Hebreus descreve Jesus Cristo como um resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. De Cristo, João conta em João 1:1 que o Verbo habitou entre nós. O Verbo era Deus. Jesus é esse Verbo. Então o Verbo que estava lá, ele habitou entre nós, se tornou homem feito nós e veio a ser como nós somos, habitantes dessa terra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9 nos faz referência a isso. Cristo é plenamente divino. Jesus é plenamente divino. Ele é
Deus, Cristo, Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Não tem como duvidar disso. Aprove a Deus nos mandar Jesus para que estivesse em nosso meio, andando conosco, sofrendo, chorando, sorrindo, tendo fome, sede, caminhando, se cansando, mas mesmo sentindo tudo isso, tudo que o homem sofre, tudo que o homem sente, tudo que o homem faz, Jesus fez nessa terra. A palavra de Deus diz que Ele habitou entre nós de forma corpórea. Jesus Cristo era totalmente Deus e não há dúvida disso. Jesus Cristo, a divindade de Jesus Cristo com relação à criação. Nos versículos 17 a 15 diz que sendo Deus, sendo Cristo, Deus, Ele é também Criador e não uma criatura. Jesus Cristo não é uma criatura. Ele não foi criado. A Bíblia diz que antes de todas as coisas que viessem a existir, Ele já era. Não há nenhuma divisão, não há três pessoas criando as coisas. Quando Deus disse façamos o homem, Jesus estava na criação fazendo o homem. Nós fomos criados por Jesus. A Bíblia diz que nada do que foi feito, ou aqui o que nós vemos, sem Jesus não teria sido feito, não teria acontecido, porque Jesus não é criação. Jesus, Ele é o Criador, Ele sempre existia, desde o princípio. Veja João 1:1, Ele é chamado de primogênito, porque nele foram criadas todas as coisas. Em Cristo tudo se fez, nada que foi feito sem Ele poderia vir a existir. Então Ele não é mais um criando, Ele é o próprio Criador. Jesus é o Criador das coisas, Ele é o Criador da humanidade, Ele é o Criador da raça humana, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Está escrito assim. Quando Deus disse façamos que haja luz, e houve um coro no céu da trindade absoluta divina, ecoando, bradando dos céus, haja luz, e houve luz. Foi a criação inteira, foi a trindade plena, una, trina, criando todas as coisas. Não havia nenhuma separação disso. Não foi um criando uma coisa, Jesus criando outra, o Espírito Santo criando outra, não. A trindade plena, divina, absoluta, criando todas as coisas, porque os três é um só. Jesus é Deus e não há dúvida com relação a isso. O ponto é que Cristo é superior a qualquer criatura, seja homem, animal ou ser celeste. Cristo é o porquê da criação. Ele não pode ser criado, Ele não foi mais uma criação de Deus. Ele foi criador das coisas. Deus não criou primeiro Jesus e depois criou os anjos e depois criou o homem e assim por diante, foi sequenciando a criação. Não, Jesus já existia na criação. Antes de que tudo existisse, Ele já era com Deus. Eles eram uma coisa só, uma pessoa só. Tudo que foi feito por meio dele, tudo foi feito por meio dele, por Ele e para Ele. Versículo 16 do texto que nós lemos de Colossenses fala sobre isso. Sem Cristo nada poderia existir ou subsistir. Em Hebreus 1 e versículo 3 nos dá essa referência absoluta da divindade de Deus, de Jesus Cristo na criação. Podemos entender que todas as coisas cooperam assim com Jesus. E Jesus faz todas as coisas. Nós vemos aqui Jesus na criação, nós vemos Jesus também agora nesse texto como
com relação a Deus, nós vimos Jesus com relação à criação, e agora eu quero apresentar Jesus com relação à igreja. Nos versículos 18 a 23 que nós lemos, diz que na sua morte e ressurreição, Cristo recebeu de Deus Pai toda a autoridade para ser o cabeça da igreja. Foi Deus que fez Jesus o cabeça da igreja, ou a cabeça da igreja. Não foi a denominação, não foi os apóstolos, não foi os cristãos, não. Quem estabeleceu Jesus como a cabeça da igreja foi o próprio Deus, quando Ele ressuscitou dentre os mortos. Quem criou a igreja foi Jesus Cristo. Sem Cristo a igreja não existiria, não poderia ser criada. O homem não tem poder para criar a igreja, o homem não tem poder para criar esse corpo soberano, eterno, divino, perpétuo. Não tem como criar, porque a igreja é algo espiritual e o homem carnal não tem como criar algo espiritual, queridos. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e na sua morte Cristo recebeu de Deus o poder e a autoridade de ser a igreja, de ser a cabeça da igreja. Pelo seu sacrifício, Ele trouxe paz e reconciliação a toda a criação. Versículos 19 e 20 do texto que nós lemos. Queridos, quando o homem pecou, quando Adão pecou, e quem pecou foi Adão, porque Deus disse a Adão para não fazer isso, e ele fez, que toda a criação recebeu a pena, o julgamento e o veredito, que todos iriam morrer. A criação por completo foi amaldiçoada pelo pecado. O pecado assolou toda a criação. Mas aí Deus manda Jesus Cristo, aí Deus manda o seu Filho amado, que também é Deus. Ele manda Ele encarnar como homem, viver, nascer, viver, morrer e ser crucificado e ser sepultado. Mas no terceiro dia, Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos, o primogênito na ressurreição, queridos, e acontece algo fantástico na igreja. Acontece algo fenomenal, acontece algo incrível, que Jesus Cristo reconcilia toda a criação novamente com Deus. A palavra de Deus diz: todos quanto o receberam, deu a eles o poder de serem chamados filhos de Deus. A imagem e semelhança de Deus foi restaurada no homem, foi restituída no homem. Agora o homem está reconciliado com Deus. Antes ele tinha a identidade de um império, no império das trevas, porque ele habitava lá, mas a Bíblia diz que ele foi saqueado do império das trevas e agora foi levado para o reino do amor do seu Filho amado, e a nossa identidade foi trocada. Nós não somos mais cidadãos do império, somos cidadãos de um reino para glorificar o nome de Jesus, porque nós somos restaurados da comunhão com Deus através da ressurreição de Jesus. Ele trouxe paz e reconciliação, porque antes nós éramos inimigos de Deus pelas nossas más obras, mas agora, permanecendo na fé do Evangelho, que foi pregado em toda a humanidade, e em toda criatura debaixo da terra, nós fomos reconciliados novamente com Deus. Se reconhecermos Cristo como a única cabeça da igreja, deixaremos somente Ele nos guiar pela sua palavra, o Evangelho. Não há outra coisa que possa guiar o homem, não há outra coisa que possa guiar a igreja, não há outra coisa que possa direcionar o homem para aquilo que Deus quer fazer, senão o cabeça da igreja, a cabeça da igreja, que é Jesus Cristo e o seu Evangelho, o Verbo vivo que desceu do céu e habitou entre nós. Isso é maravilhoso. Porém, aqueles que não permanecerem no Evangelho não serão achados santos, inculpáveis e irrepreensíveis.
Aqueles que abandonarem o evangelho, eles não serão achados no livro, naquele grande e terrível dia do Senhor, quando o livro se abrir. Queridos, aqueles que abandonaram a fé, aqueles que abandonaram o caminho, aqueles que se sentaram na margem do caminho, eles não serão encontrados no livro dos santos, no livro dos inculpáveis e no livro dos irrepreensíveis. Não serão encontrados lá, porque abandonaram o evangelho, deixaram para trás as coisas que eram perpétuas por coisas transitórias, por coisas passageiras. O evangelho revela a resposta de Deus que foi ainda oculta nas revelações e nas gerações passadas. Ele é a resposta. Cristo em vós é a esperança da glória. Queridos, não há esperança para o homem senão em Jesus Cristo. Não há outra pessoa, não há outro caminho que possa levar o homem a ter a esperança da glória no coração dele, senão Jesus Cristo, porque Jesus é a nossa esperança. Ele é o que conduz o homem aos céus. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Está escrito assim: ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Ninguém pode ir aos céus se antes passar por Jesus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja. Ele é a imagem do Deus vivo, eterno e soberano. Eu queria que hoje à noite você entendesse que Cristo, pelo seu sacrifício e seu evangelho, é o único que tem o poder de glorificar, aperfeiçoar e salvar todo homem. Devemos a Ele, então, toda a lealdade e toda a obediência. Nós não podemos nos guiar por nós mesmos mais nunca, porque agora o nosso Senhor é Jesus. A nossa vida agora pertence a Ele. Não mais vivemos nós, mas Ele vive em nós agora. E quem nos direciona o caminho é Ele. Quem nos direciona aos céus é Ele. Quem abre as portas dos céus é Jesus Cristo. Ninguém pode fazer isso. A ponte que liga a beira do abismo às moradas eternas é Jesus Cristo. Ninguém mais pode fazer isso. Eu quero levar você a entender isso hoje à noite. E o meu coração, e a oração do meu coração hoje à noite é que você tenha entendido que Jesus Cristo é Deus encarnado. Que Jesus Cristo habitou entre nós. Que Jesus Cristo é o teu Senhor e é o teu Salvador. A proposta para o meu coração hoje à noite é que o nome dele seja exaltado sobre todo nome, como Deus o exaltou, que ele seja exaltado assim na sua vida, e você deva a ele toda a lealdade e toda a obediência. Eu quero orar por você hoje à noite, que está aí do outro lado, você que ouviu essa palavra hoje à noite. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero apresentar Jesus Cristo a você e você a Jesus. Põe sua mão no coração agora e nós vamos orar. Eu quero levar você a conhecer Jesus e Ele habitar no seu coração hoje à noite, como Ele habitou no meu um dia. Então ore comigo assim: Senhor Jesus, eu entendo agora que Tu é realmente Deus. Eu quero que Tu guie a minha vida a partir de agora. Eu não quero mais guiar a minha vida, porque até agora eu só fiz besteira. Eu não soube administrar a minha vida. Agora Tu é o meu Senhor e meu Salvador. Tu agora vai ser o administrador da minha vida. Eu não quero mais tropeçar. Eu não quero mais fazer o que eu fazia antes. Eu não quero mais ser Teu inimigo. Eu quero ser agora amigo de Deus. Eu entrego a minha vida a Ti e me coloco à Tua disposição hoje à noite. Pai, muito obrigado por me receber em Teu reino e por colocar o Teu reino na minha vida. Eu Te louvo eternamente e prometo a Ti lealdade e obediência por toda a minha vida. Eu glorifico a Ti, Pai. Muito obrigado, Jesus, por me receber. E assim eu quero orar e ser grato a Deus por você. Olha, você tomou a melhor decisão da sua vida. Você é uma pessoa corajosa, incrível. Você é uma pessoa agora empoderada pelo Espírito Santo. Você pode agora dizer não ao pecado. Você tem agora poder de Deus em sua vida, através do Espírito Santo, para dizer não. Eu escolho Jesus Cristo. Então Deus em Cristo Jesus possa abençoar você. Você tem uma boa semana para a glória de Deus Pai e Jesus Cristo. Aleluias, amém. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite.